Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos os participantes do nosso canal. Nosso primeiro vídeo, viu? Inaugurando o canal do Jogo Limpo, Eu Jogo Limpo. E gostaria de agradecer a presença da doutora Camila, doutor Paulo, doutor Fernando, Adriana, mais uma vez aqui dando essa moral para a gente, vindo esclarecer. E aí a gente escolheu, né, com a Camila, eu e a Camila como atletas, escolhemos o assunto para inaugurar essa série de vídeos. A gente vai falar sobre os riscos e as consequências do uso de hormônios e anti-inflamatórios para a saúde e para a carreira do atleta, né? Muito se fala sobre a carreira do atleta, sobre ser punido, e a gente tem a questão da saúde em primeiro lugar. Então, por isso, trazemos aqui o doutor Paulo, doutor Fernando, doutora Camila e a Adriana, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho como essas coisas se misturam, tá? Fiquem à vontade para interromper, falar, complementar o que o outro estiver falando, que aqui é muito mais um bate-papo, e o objetivo é que as pessoas entendam, né, por que jogar limpo e o quanto isso é importante para si próprio, né? Então, recentemente, a gente teve aí um barulho bom, né, na internet sobre a Carta de Brasília, a resolução de abril de 2023, né, e que proíbe o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos. E aí eu queria perguntar para o Dr. Paulo quais são os objetivos, né, dessa resolução, por que precisou se chegar a esse ponto, né, a ter essa resolução, o que estava acontecendo no mercado de estética, né, qual a preocupação dos médicos, e a Adriana falar para a gente um pouco como que isso veio a contribuir para o Jogo Limpo, para a prevenção da dopagem. Perfeito. Paulo, primeiro, obrigado pelo convite que veio através da Camila. É um prazer estar aqui com vocês falando desse tema. Cumprimento aqui também Fernando, que junto com a Camila, meus contemporâneos de faculdade, feliz de estar aqui com vocês. Adriana também, que estivemos juntos agora no fórum, né, no Conselho Federal de Medicina, debatendo esse tema. Então, Paulo, olha só, é interessante porque eu falo assim, o que vinha acontecendo, a gente não pode colocar ainda no passado, Paulo, infelizmente, não é? O que vem acontecendo, né? Então, o que vem acontecendo é que o uso de esteroides anabolizantes a gente já conhece há muito tempo, tá? E que era muitas vezes colocado em ambientes selecionadíssimos, né? Que era aquele atleta de alto desempenho, principalmente quando mal orientado, tá? Ou até em sistemas de dopings super organizados, como tivemos notícias na imprensa anos atrás, com algumas delegações internacionais sendo penalizadas como um todo por terem sistematizado o uso do doping, em atletas de halterofilismo, né, e bodybuilders, né? Então nós tínhamos esses nichos de uso de esteroides anabolizantes. A gente vê nas últimas décadas, né, um aumento gradativo do uso de esteroides anabolizantes no atleta amador, ou mesmo no atleta ainda em tempo escolar. Isso é muito frequente nos Estados Unidos, é uma preocupação crescente lá, é uma preocupação crescente na Europa, e seguida de uma narrativa de normalização, tá? E puxando essa narrativa para algo do tipo a melhor versão de você mesmo, o que é uma frase terrível, né? Mas essa narrativa começou a ganhar força com mídias sociais, tá? Com alguns influenciadores que ora eram médicos, ora praticantes esportivos, ou até mesmo outros profissionais de saúde, como nutricionistas, professores de educação física. E essa narrativa de normalização e até mesmo de um cunho científico, né? Com a pessoa fazendo, muitas vezes, uma argumentação científica muito rebuscada para justificar e tentar passar alguma garantia.
Então, quando a gente vê esse movimento acontecendo, nos preocupa muito, porque a normalização do errado é algo que é uma aberração. E vendo, né, a classe médica se voltando para isso, é necessário que o Conselho Federal se manifeste, né? Então, eu sou da Câmara Técnica de Endocrinologia e Metabologia do Conselho, além de ser da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e lá na Câmara Técnica nós sentimos essa necessidade, trabalhamos por um longo tempo sobre essa regulação, essa resolução. Essa resolução tramitou por 9 meses na plenária do Conselho, então não foi nada só dado, foi uma decisão muito bem pensada, muito bem estruturada, que proíbe ao médico, tá? Infelizmente, as ações proibitivas, elas não ganham força, ela ganha uma força educativa, mas ela não ganha uma força resolutiva como gostaríamos imediato. Então, nós precisamos justamente do apoio de vocês na compreensão do quão errado do quanto de malefício traz, justamente para que a gente possa dar andamento a esse processo. Muito bacana. A gente deve... É possível denunciar o médico que, por acaso, pode fazer essa orientação? Mas só pelo Sim. fato dele te... Por exemplo, se eu visito um endocrinologista, né? Sou atleta, vou num endócrino, e ele me receita. Este ato já está errado. A prescrição para fins estéticos ou ganho de desempenho esportivo é vedada ao médico. Então, e já era vedado ao médico por uma resolução de 2012, o termo modulação hormonal ou uso de terapias hormonais na tentativa de modular o envelhecer. Então, isso já era proibido. Então, ela estende para essas duas outras causas, tá? E aí, se não há uma justificativa adequada para a prescrição, então é cabível punição ao médico, uma vez denunciado. Muito bom, bacana. Tá ótimo. E pelo que o senhor explicou, então já existiu esse objetivo conjunto com a saúde e a dopagem, né? Que é o que eu ia perguntar para a Adriana. Qual foi o ganho não exatamente da BCD, mas enfim, de toda a comunidade esportiva, né? Da luta antidopagem aí, do jogo limpo, com essa resolução. Porque não ficou mais fácil, né? Porque, como o Dr. Paulo disse, ela é educativa, mas ainda não é resolutiva. Mas eu acredito que deve ter colaborado. Sem dúvida, Paula. Antes de mais nada, boa tarde a todos os colegas aqui que estão junto nesse debate. O que acontece? Eu costumo falar uma frase que é muito clichê, já me ouviu falar isso diversas vezes, mas não tem nada que eu faça só que junto eu não faça melhor. Então, a gente precisa compreender que quanto mais áreas multidisciplinares eu trago para o combate à dopagem, mais eficiente é essa luta. Então, óbvio, a resolução traz uma informação que para a antidopagem já é antiga. O uso de esteroides anabolizantes já é proibido para atletas há muitos anos. Só que eu trago a comunidade médica para, junto com a ABCD, promover esse debate, que eu acho que é o passo inicial, né, o porquê da proibição, que foi o grande questionamento logo que a resolução saiu, e esse barulho é importante porque falem sobre o assunto, tratem sobre o assunto. E chamar a atenção vai fazer com que a gente ganhe espaço para divulgar e para falar o porquê que não pode. Então, a comunidade médica hoje agora faz parte de uma forma muito mais eficiente do combate do uso de esteroides anabolizantes para atletas ou para ganho de performance, seja para atletas profissionais ou para atletas amadores. Está proibido pela ABCD, está proibido pela comunidade médica, então a gente tem uma força maior no combate ao uso de esteroides anabolizantes no ambiente esportivo. E a gente ganha essa força, ela é muito relevante, porque, como você questionou ao Paulo, médicos podem ser sancionados
pelo CFM, na seara de regulamentação daquilo que compete à medicina, mas eles podem também ser sancionados pelo Código Brasileiro Antidopagem. Então, a gente vê no nosso site, a gente tem a lista de pessoal de apoio ao atleta suspenso. E, via de regra, as sanções aplicadas a pessoal de apoio ao atleta, elas são muito mais doídas do que aquelas aplicadas aos atletas. Então, a gente tem sanção que pode alcançar 30 anos. Olha, E isso causa um impacto na carreira de qualquer profissional, né? Do atleta e do médico também, assim como qualquer outro que corrobore para uma eventual violação à regra antidopagem, né? Então a gente ganha força, ganha muita força. agora, existem os casos em que essas substâncias são recomendadas, correto? Como é que a gente, né, se um atleta realmente tem uma necessidade, nem sei qual seria essa necessidade, né? Qual, o que faria uma pessoa ter essa necessidade, mas o atleta pode usar, se ele tiver necessidade, e acredito que uma autorização que a gente vai falar aqui, a famosa. Na verdade, é aquela fala que todo mundo odeia, né? Aquela resposta básica, que é o depende. Depende. O que acontece? Não é comum você conseguir uma autorização de uso terapêutico para a utilização de hormônios, esteroides anabolizantes, mas pode acontecer, tá? Tá. Para que isso aconteça, e aqui eu vou fazer uma análise apenas no âmbito da antidopagem, o Dr. Paulo pode discorrer um pouco mais depois na área médica. Quando a gente tem um atleta que tem essa necessidade de fazer uso de um hormônio, de um esteroide para qualquer fim, ele vai precisar comprovar, primeiro, que ele tem um problema de saúde que só pode ser tratado com essa substância. Então, tem que ser a única via terapêutica possível para tratar aquela patologia, entende? Então, a gente não pede simplesmente uma declaração do médico de que o atleta precisa fazer uso. E a gente recebe isso aqui de vez em quando, né? Um atleta manda para a gente uma receita do médico dizendo que ele está com a libido baixa, que ele precisa usar testosterona, submete para aqui para a gente e assim, se vira. E não é assim, né? Não é assim. Então, precisa de uma série de exames, relatórios médicos que comprovem que existe uma desigualdade e que essa substância vai trazer o atleta para esse patamar de equilíbrio para que ele possa competir em pé de igualdade com os demais atletas. E esse é um processo que precisa ser feito pelo médico, é o médico que assina esse pedido de autorização de uso terapêutico que deve ser submetido à BCD, se esse atleta é um atleta nacional, ou à Federação Internacional, se esse atleta é considerado um atleta internacional, ok? Esse pedido, ele é avaliado preliminarmente pela ABCD para saber se a substância de fato é proibida, se a via é proibida. Então, tem uma série de análises iniciais que são feitas, que estão estritamente no âmbito da antidopagem, e depois, se essa for uma solicitação válida, ela é encaminhada para a Comissão de Autorização de Uso Terapêutico, hoje composta por 22 médicos, presidida pelo Dr. Cavazoi, que vai avaliar e emitir um parecer sobre se aquele pedido, se aquela solicitação será aprovado ou não. Só depois disso, o atleta poderá fazer uso da substância eventualmente listada na lista de substâncias e métodos proibidos. Então, tem um protocolo, você não usa para depois pedir autorização, você pede autorização para depois usar, e para essas substâncias especificamente que a gente está tratando aqui hoje, o rol de documentos para suportar esse pedido precisa ser bem robusto, para que não haja qualquer dúvida de que esse atleta precisa dessa substância. Muito Do bem. ponto de vista de diagnóstico, né, Paula, nós temos, assim, basicamente nós temos o uso da testosterona, né? Testosterona. Testosterona é um hormônio masculino e ele é utilizado para a finalidade, de reposição deste hormônio para os homens que têm a sua deficiência, seja por um problema hipofisário ou testicular, né? O diagnóstico é muito claro, geralmente não há dificuldade. Então, a Adriana sabe muito bem, né, Adriana? O diagnóstico, quando ele é correto, ele é muito claro, ele salta aos olhos, né? Então, está lá visível, né?
tem uma doença de base, uma doença estrutural, tem um histórico que é coerente, né? Então, é fácil de se fazer esse diagnóstico. Nós temos também o uso da testosterona para o tratamento do homem trans, tá? E rara, assim, de maneira um pouco ainda incipiente, que precisa de mais estudos, o uso da testosterona na mulher na pós-menopausa, que já está em uso de terapia hormonal da menopausa e que ainda mantém, né, um distúrbio do desejo sexual hipoativo, tá? Então, são essas as indicações, ou seja, são indicações limitadas e muito objetivas nos seus tratamentos, né? E realmente, assim, outras formas, ou mesmo outros hormônios androgênicos, raramente são utilizados. Raramente são utilizados. São indicações muito específicas, feitas por situações em que o especialista é chamado a dar uma opinião e a exercer o tratamento, mas sistemático uso são essas. Entendi. Só para a gente deixar bem esclarecido aqui, porque eu sei que no caso dos homens, né, comprovando a patologia, né, até como a Adriana colocou, é bom ter esta palavra para as pessoas entenderem que é uma patologia, que pode se conseguir uma AUT. Agora, o senhor falou sobre a pós-menopausa. Existe algum estudo também de se liberar? Porque hoje não libera, né, o Adriana, uma AUT para essa situação de pós-menopausa? Você está no mudo, Adriana? Iria acontecer cedo ou tarde. A gente nunca recebeu um pedido dessa natureza, mas não sou médica, não estou fazendo aqui uma análise como médica, mas eu sei, pelo acompanhamento que a gente faz dos históricos e dos boletins da Agência Mundial, que é muito difícil uma autorização para o uso de testosterona para mulheres, tá? A gente não tem Uhum. aqui essa autorização, então, e eu como mulher ainda tenho um pouco de ressalva sobre esse tipo de abordagem, porque eu sei que eventualmente pode trazer alguns benefícios, mas, poxa vida, né? A gente não pode nem envelhecer em paz. E aí entra toda uma questão social que talvez a gente aborde um pouco mais para frente, mas é muito restrita a possibilidade do uso de testosterona para atletas em geral. Como o doutor Paulo falou, são muito Uhum. casos muito específicos e que não são comuns no meio esportivo. Então, é de se debater muito ainda essa questão do uso de testosterona para mulheres, mas a gente ainda não tem o caso concreto para poder avaliar. Eu até perguntei Adriana, para o seu senhor isso. comentário é perfeito. Desculpa só te atropelar, Paula, porque vou aproveitar esse gancho. Eu citei esse caso, né, da testosterona na mulher na pós-menopausa com o distúrbio do desejo sexual hipoativo, porque há estudo de boa qualidade, mas com 2 anos de acompanhamento apenas. Não é uma recomendação habitual, tá? E eu devo ressaltar que não existe no Brasil nenhuma medicação registrada feita para o tratamento de testosterona na mulher. Não existe esse medicamento no Brasil, tá? Então, é importante que isso seja ressaltado, tá? Porque, eventualmente, a mulher que está nos assistindo, que está nessa situação e que acha que esse é o caminho do tratamento, ela precisa primeiro fazer uma consulta com um especialista, analisar outras causas, avaliar com muita atenção, tá? Porque o que mais acontece hoje no dia a dia do consultório são as mulheres maltratadas do ponto de vista de terapia hormonal na menopausa, né, estrogênica mesmo, tá? Querendo utilizar testosterona, que não faria sentido algum, né? É, eu perguntei até sobre esse assunto porque eu recebi no Instagram do Eu Jogo Limpo 2 mulheres e dizendo assim, eu fico muito sensibilizada porque eu entendo que deve ter essa dor, falando assim, nossa, você não imagina como a minha vida estava e como a minha vida mudou depois que eu passei a fazer uso. Mas essa mulher, por exemplo, ela é uma ciclista. E assim, ela não pode fazer uso. É duro, como a Adriana às vezes fala, né? É duro, mas é uma escolha. Então, né, você vai ter que colocar na balança
o quanto que mudou a sua vida e o quanto que tá melhor. Então, de repente, você vai continuar treinando, você só não pode competir. Às vezes pode ser muito duro, mas é uma decisão. E aí, logo depois veio outro também, falando: Poxa, não é justo, porque a gente chega numa idade. Eu não cheguei nessa idade, eu não sei como será. Mas eu até quis esclarecer isso, se existe alguma chance disso vir a ser, né, autorizado, porque, de fato, existe, o que eu vejo é que existe uma procura muito grande das mulheres. Não sei, Uhum. né? Não só os. Posso fazer um adendo? E aqui, de novo, é uma análise completamente empírica, que é um sentimento muito mais do que qualquer outra coisa. E a gente precisa estar preparado para avaliar tudo isso. Eu também não sou ainda uma mulher que está na menopausa, tá? Então, não tenho nem lugar de fala. Mas eu vejo com muita frequência, e eu acho que esse é um mal que a gente vive hoje. A gente precisa de resultados imediatos para tudo que nos acomete. Então, a gente está sempre em busca daquilo que resolve o problema mais rapidamente. Quando a gente, na verdade, não consegue trabalhar aqui, ó, com mais tranquilidade, quais são os passos que eu tenho que enfrentar, como que eu tenho que levar essa situação. Gente, por mais doloroso que seja, por mais que mexa com a vida da mulher, e eu tenho relatos muito interessantes da minha rede de amizade, de mulheres que já iniciaram esse processo, a gente precisa ser acolhido, estar com um profissional decente, que compreenda esse processo. Tá com a terapia em dia também é muito bom, vai ajudar bastante. E a gente precisa aceitar que esse é um processo natural. Entende? O corpo da gente deixa de ter o mesmo desempenho, a pele da gente deixa de ter o mesmo viço, o cabelo, e esse é um processo natural. Deus me ajude quando for a minha vez, entende? Porque não é simples, mas como a Paula mesmo disse, a gente faz tantas escolhas na vida da gente, e por que que nesse momento de escolher dentre a nossa saúde e, e levar o nosso corpo ao limite a qualquer custo, a gente escolhe levar o nosso corpo ao limite a qualquer custo, entende? Uhum. Sem compreender de que o processo natural leva a gente mais longe, né? A gente pode até chegar um pouquinho mais devagar, mas a gente chega mais longe. A gente tem um corpo mais resistente para o resto dos nossos dias, entende? Nem sei, eu tô naquela crise de meia-idade, assim, no auge dos meus 43 anos, que eu tenho pensado e refletido muito sobre isso, nesse processo de aceitação, e eu acho que é sororidade, é empático a gente falar sobre isso para as mulheres, peço licença, Fernanda e Paulo, porque mulheres precisam ouvir isso, a gente não precisa cumprir um papel social de acordo com aquilo que a gente vê e que os outros traçam como expectativa para a nossa vida, né? A gente precisa ter um pouco mais de paciência, procurar as referências profissionais corretas para que a gente esteja bem amparado nesse processo. E é, É, é eu legal. posso comentar mais uma vez, Paulo? Eu Pode sei que eu estou comentar, falando total demais. prioridade aqui. Eu sei que eu estou falando demais. Nada. Já já a gente chama a Camila e a Fernanda para participar do conversa também. Mas olha só, é muito interessante o comentário que você fez, tá? Sobre as duas atletas que mandaram mensagens, né, os directs para você, e somado ao que a Adriana falou. Veja bem, em uso de doses suprafisiológicas de hormônios androgênicos, todas as pessoas se sentirão melhor. Todas. Todas. É o efeito do medicamento. Tá? Ele dá energia, ele dá uma sensação de tô com vontade de correr, de malhar, de levantar peso, né? Se você está cansado, você ganha energia. Sim, este é o efeito. E isso é o perigo dele, tá? Porque ao mesmo tempo em que ele está te dando força, energia, vitalidade, mais músculo, menos gordura, ele está hipertrofiando o seu coração, ele está entupindo as suas artérias com colesterol, ele está aumentando a sua pressão, tá? Nos homens ele está causando infertilidade, nas mulheres alterações endometriais, tá? Bom, então veja bem, este que é o ponto, é porque a pessoa
em uso dessa medicação, em uso de hormônios androgênicos em doses superfisiológicas, ela tem a autopercepção dos benefícios e ela não tem uma visão clara dos malefícios. E por que que os médicos têm que ser proibidos de fazê-lo? Porque o acompanhamento médico dá uma falsa impressão de segurança para essa pessoa que, iludida, segue o tratamento. Sem medo, sem dó. E quando se vê em complicação, aí a coisa já foi para o brejo. Eu já tive um paciente que quase morreu aqui, com um tromboembolismo das duas artérias pulmonares, né? Um paciente de 36 anos com 2 infartos no miocárdio, né? E necessidade de indicação de transplante cardíaco por causa do uso de esteroides anabolizantes. É paciente que de um mês para o outro fez uma insuficiência cardíaca aos 41 anos de idade, assim, do nada, sem aviso. Então, quando um médico fala assim, não, eu vou te acompanhar para garantir que está tudo bem, é mentira. Tá? Então, esse que é o problema. Tá? O relato, ele nos sensibiliza porque o atleta fala, olha, eu me senti melhor, meu desempenho está melhor. Tá certo, é isso mesmo. E é por isso que é doping. Né? Mas o outro lado, a conta é muito cara. Não, maravilhoso, ótima colocação. Eu tinha uma pergunta que era exatamente de encontro a isso. Como parar? A pessoa que começou e agora ela se conscientizou de que ela não pode continuar. Como é que faz para parar? Primeiro passo, compreender. Tá? O papel do médico não é de juiz do certo ou errado. Tá? O papel do médico é de aconselhamento e orientação para o tratamento de saúde. Tá? Então, é interessante que muitas vezes a gente vai discutir, né, doping, uso de esteroides anabolizantes, né, e há uma visão preconceituosa, crítica, dura até mesmo para com a pessoa que decidiu em algum momento da vida fazer esse uso. Então, o primeiro passo é entender, acolher e orientar. Tá? E aí, conduzir de forma que você consiga gradativamente reestabelecer os níveis fisiológicos dos hormônios, tá? Diminuindo o processo de sintomas, porque é muito sintomático. A retirada é muito sentida. Então, ela precisa, Tá? a pessoa precisa de um acompanhamento médico. Ela precisa do acompanhamento. Ela não vai, assim, é muito comum que o atleta, que a pessoa que usa esteroides anabolizantes não consiga interromper porque vai sentir depressão, falta de energia, perda de força muscular, perda de percepção de vitalidade e de vontade ao treinamento, tá? Posso fazer aqui só um adendo, doutor Paulo? Claro, Vai Adriana. viver, vai viver o que precisa viver. É a menopausa aí, gente. É largar o hormônio para viver todos os efeitos que você teria naturalmente se você não tivesse começado a usar. É muito surreal isso, né? Porque Mas a gente precisa compreender isso, gente. Por que que a gente é tão leviano com a saúde da gente? É impressionante. Mas esse, né, Adriana, esse não é o fisiológico, ele é uma síndrome de retirada mesmo. E há também, né, os hormônios androgênicos, eles causam dependência química mesmo, né? Nós conhecemos a via pelo qual ele faz isso. Então gera também uma outra questão. Eu já tive pacientes que vieram a mim para tentar tirar, a gente começa e vai trabalhando, vai organizando, vai conseguindo, tá? E daí um pouco some, né? Então esse paciente, na terceira vez que ele sumiu e voltou, ele sentou na minha frente e, sinceramente, gente, ele se esvaiu em choro, né? Ele chorou, chorou, chorou e falou assim, Paulo, não consigo. Eu usei de novo e eu não queria, né? E assim, é muito interessante porque é um relato mesmo de dependência, tá? E mais uma vez, os médicos não podem participar disso, né? Óbvio, de gerar a dependência em alguém, né? O papel do médico é ajudá-lo a sair desse processo,
né? E não estimular isso, né? Então, isso é muito importante, né? O processo é difícil, Paula, é trabalhoso, tá? Envolve um acompanhamento frequente, organizado, né? Para que a gente consiga atuar. Mas tem como fazer. Muito bom. Muito obrigada. Você está no mudo, Paula? Eu estou no mudo? Agora não. Muito obrigada. Bom, vamos mudar para anti-inflamatórios, Camila? Vamos lá. Ei, gente, boa tarde. Obrigada aí todo mundo. Tantos ensinamentos sempre, né? Paula, Adriana, como sempre, adoro ouvi-la falar. E agora, começando com Fernando, né? Acrescentando aí ao time umas instruções sobre o uso de anti-inflamatório, tá? O que eu gostaria de começar falando é que eu acho que o esporte, ele, né, como em todos os cursos aí que eu já fiz da ADEL, que é a plataforma, né, de educação sobre a antidopagem, né, sobre tudo isso que a gente tem falado, e os cursos para médico, eles são bem claros em relação ao princípio fundamental de qualquer tratamento para atleta, que é a longevidade do atleta. E a gente está falando aqui de medicação que a gente tem um certo benefício agudo, mas que a gente sabe que lá na frente essa conta vai chegar. Igual se alguém usou e vai ter que te retirar, a conta é altíssima. E do anti-inflamatório a gente vai começar a falar agora, tá? Fernanda, eu queria te perguntar uma coisa. Saiu recente artigo científico, né, de uns atletas que participaram da UTMB. Eu não sei se você sabe, a UTMB é uma das corridas de trail mais famosas do mundo. Eles têm agora várias corridas no mundo inteiro, mas a principal corrida, né, o final delas é em Chamonix, e esses atletas, eles foram de ultra endurance, então é só quem fez 100 ou 170 quilômetros, quem correu. Eles pediram amostras de urina pré-prova desses atletas, e nessas amostras era uma conotação completamente aleatória, não era punitiva. Então, essas pessoas, né, elas preenchiam um questionário e depois entregavam a amostra. De 412 amostras nesse artigo, 49,8% apresentava pelo menos uma substância positiva. Não quer dizer que era, né, ilícita, nem era uma substância proibida, nem nada. Era positivo para alguma substância. Mas dessas, 16% esses atletas usavam pelo menos uma substância proibida. Isso já me chamou a atenção, porque, né, é uma amostra aleatória. Dessas amostras positivas, Fernando, 22% eram de anti-inflamatórios. Então, esses atletas que correm muito estavam usando anti-inflamatórios. E quando a gente compara o questionário, que foi também entregue para esses atletas antes, só 12% contou que usava. Então, 12% contou que usava, mas a amostra na urina veio 22%. E aí eu queria te perguntar, né, porque eu, além de atleta de ultra endurance, de provas longas, e eu jogo, eu queria te perguntar sobre o uso indiscriminado, né, o anti-inflamatório, a gente sabe que a gente chega na farmácia e compra, e eu queria te perguntar sobre as consequências desse uso indiscriminado de anti-inflamatório aí pela população, né, geral. Primeiro pela população geral, depois a gente parte para os atletas de ultra endurance. Vamos só esclarecer que o Fernando vai falar, mas não é considerado dopagem, certo? Pelo Isso, menos depois a não. gente. Só para as pessoas entenderem que assim, não é, pelo menos não ainda, não sei, mas existe, não é doping, mas existe uma questão, né? Que o Fernando vai explicar para gente. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. O Paulo lembrou bem aí da época da faculdade, mas a gente era também vizinho de enfermaria, né, lá na Santa Casa, né? Então, além da gente ser amigo desde a faculdade, aí, né, a gente sempre se encontrava. Ó, eu sou atleta desde mais novo, né? A Camila até comentou mais cedo, antes da gente começar a live, e ela tinha ido Atleta, assistir uma gente. competição minha. E, então, assim, a vida inteira eu competi como atleta amador e, coincidência ou não, sou nefrologista. E a nefrologista tem
nefrologia tem muito a ver com esporte, por vários motivos, né? Desde a hidratação durante o exercício físico, reposição de sódio, você correr em variações de temperatura, grandes distâncias, né? A suplementação alimentar. Então, fazer tudo certinho já é muito difícil, né? Durante o exercício, todos nós, se a gente fizer intenso o suficiente, algum grau de doença renal aguda, nós vamos ter. Agora, mudou o nome, né? De insuficiência renal aguda, agora é injúria renal aguda. Então, se tem até estudos mostrando você dosando biomarcadores durante a maratona e você mostra que tem alteração. O anti-inflamatório, ele é sabido, tanto na população geral quanto em atletas, que ele pode piorar a função renal. Agora, muitas vezes, o atleta, pessoa que está competindo, ela não foi no médico, às vezes, ou foi no médico, mas até fazer esse diagnóstico, né, de doença renal prévia não é uma coisa tão simples assim. Isso não é ensinado de maneira clara na faculdade. A pessoa tem que ter um treinamento específico. Porque pequenas variações da creatinina, se a creatinina basal do paciente é 1 e subiu para 1,2, tem um diagnóstico diferencial extenso aí. Pode ser um erro laboratorial. Se isso for verdade, esses 20% de variação dão grandes mudanças na função renal. O gráfico é até interessante. Eu não, quem é da área da saúde, não sei se já viu, mas isso é uma clássica da nefrologia. Pequenas variações da creatinina é igual a grandes variações da função renal. O anti-inflamatório, ele tem um efeito direto lá na períola aferente do glomérulo, né, que constitui o rim, e vai diminuir, ele vai vasodilatar essa arteríola. Então, perde a regulação do tanto de sangue que chega no rim. E aí pode dar uma hiperperfusão renal. E agora eu queria conversar com a Adriana um pouquinho sobre a restrição desse uso dos anti-inflamatórios, porque não está na lista das substâncias proibidas, mas eu queria fazer uma observação aqui. Eu cheguei do deserto do Saara, eu fui ser médica de uma prova lá, uma prova de multistage, então são 6 dias de corrida, 252 quilômetros que os atletas percorrem. Deserto do Saara, muito quente, os atletas já ficam hidratados, que a gente fala no limiar, para desidratados, porque é muito quente, né? Eles não conseguem, isso aí já é uma condição da prova. E no regulamento da prova tá o seguinte, isso, gente, no regulamento, tá? A gente, como médico, tem que olhar a mochila desse atleta, ele tem que tirar tudo numa mesa e expor tudo que está dentro da mochila, porque essa mochila, ele não tem outro lugar para passar com ela, ele fica nas costas o tempo inteiro. Se a gente encontra anti-inflamatório dentro dessa mochila, a gente é autorizado a recolher esse anti-inflamatório. Por quê? Porque essa prova entende que isso, naquele momento, para aquele atleta, pode ser, né, assim, pode ser um somatório para uma injúria renal e causar até uma insuficiência ele ter que abandonar a prova. Fora, além do abandono da prova, perder o rim. Né? Então, nessa prova, no regulamento, a gente é autorizado a tirar esse inflamatório. Anti-inflamatório. Se ele precisar, a gente tem um hospital que funciona 24 horas no meio do deserto, ele pode ir lá, tô com tal problema, tô precisando de tal remédio, aí a gente vai e medica. Então, Adriana, eu queria perguntar, já se pensou em colocar os anti-inflamatórios nessa lista proibida? Por que sim, por que não? Porque eu entendo que um remédio que o atleta usa, o medicamento que o atleta usa para tirar a dor, querendo ou não, ele leva vantagem em relação àquele outro atleta que está com dor. E a dor é limitante. Se minha perna dói, eu corro menos do que, né? Na minha condição, se fosse igual a de um outro atleta, eu correria menos do que aquele que não sente dor. Então, fala um pouquinho sobre essa lista, incluir ou não os anti-inflamatórios nessa lista das substâncias. É muito interessante sua pergunta, Camila, porque se a gente parar para fazer uma análise observando apenas essa face do prisma, acho que no final das contas a gente incluiria a maioria das substâncias que a gente ingere na lista de substâncias e métodos proibidos. Porque, em alguma medida, tudo aquilo que a gente ingere pode ou não trazer algo em relação ao desempenho esportivo. Mas veja, existem critérios muito objetivos para incluir uma substância na lista de substâncias e métodos proibidos.
E a Agência Mundial traçou 3 critérios, onde, para que essa substância seja incluída, ela precisa cumprir pelo menos 2. O primeiro é fazer mal à saúde do atleta. O segundo, melhorar o seu desempenho artificialmente. E a terceira é violar os valores do esporte. E aí eu chamo a atenção para essa terceira porque é um caráter absurdamente subjetivo. Por que a Agência Mundial cria esses 3 critérios? Para que a gente não escape do ambiente esportivo. E essa análise é feita por uma comissão de especialistas que avaliam todas as possibilidades de melhora do desempenho ou qualquer comprometimento à saúde ou violação dos valores do esporte para cada substância que eventualmente tenha um uso abusivo. E aí, fazendo uma reflexão sobre a pergunta, me remete aos estudos que fizeram com que, por exemplo, o tramadol entrasse na lista. A gente não está falando de um anti-inflamatório, mas esse histórico é interessante. Porque o que acontece? A cultura do uso do tramadol cresceu no meio esportivo de forma tão exponencial que decidiram, para proteção da saúde dos atletas, inserir a substância na lista de substâncias e métodos proibidos, que foi uma decisão recente. Então, são pontos que são avaliados também para a inclusão de uma substância na lista de substâncias e métodos proibidos. Apesar dos critérios trazerem a sua objetividade, o comportamento dos atletas no ambiente esportivo em relação a certos medicamentos, certas substâncias, também pode provocar a comunidade científica, e principalmente a Comissão da Agência Mundial, no sentido de incluir ou não uma substância. O que não se aplicou ainda nos anti-inflamatórios, e aqui é importante separar, os doutores podem aqui falar melhor sobre isso, os glicocorticoides, porque os glicocorticoides são proibidos e eles também têm esse efeito anti-inflamatório, então, glicocorticoides são proibidos em competição. Então, a gente tem essa análise e hoje, nessa perspectiva, não há o que ser incluído quando a gente fala em relação aos anti-inflamatórios sobre estarem presentes na lista de substâncias e métodos proibidos ou não, fazendo essa distinção, obviamente, daquelas substâncias que constam na lista e que podem ter um efeito anti-inflamatório. Lembrar, completando o que a Adriana está falando, lembrar que os anti-inflamatórios não fazem mal, não é só para o rim, né? Eles podem aumentar a pressão arterial, pode dar problemas gastrointestinais. Não sei se todo mundo lembra, muitos anos atrás, de um anti-inflamatório que foi banido, o Vioxx, porque ele teria um efeito, menos efeitos gastrointestinais e poderia ser usado com mais segurança. Só que foi evidenciado na época aumento de infarto, AVC isquêmico e morte. E ele foi banido do mercado. Ele é chamado de inibidor seletivo da ciclooxigenase 2. Atualmente existe no mercado uma outra droga que tem esse efeito, que é o celecoxib, mas ele está no mercado porque essas evidências de aumento de mortes ou eventos cardiovasculares, elas não estão totalmente claras. Mas qualquer livro, se vocês entrarem no UpToDate, vai ter o artigo lá, aumento de eventos cardiovasculares com uso de anti-inflamatório. Então, existe uma série de problemas. Lembrar também, como a nefrologia é muito próxima de eventos de longa distância, né? Tem um estudo clássico que foi feito na Maratona de Boston, muitos anos atrás, onde viu que numa maratona normalmente aumenta-se a chance de ter hiponatremia. Porque o suor, a transpiração, ela é isotônica e a maioria das vezes o atleta ele repõe só água durante a prova. Então, ao longo da prova, ele vai ter uma hemodiluição. E os anti-inflamatórios também, eles podem estimular a liberação de hormônio diurético e aumenta o risco de ter hiponatremia também. Então, se a gente estudar direitinho, pode ser que os anti-inflamatórios estejam caminhando aí para serem banidos, já que os glicocorticoides foram banidos. O tramadol foi banido. Eu acho que o próximo da lista, eu não entendo nada Posso de doping, viu, gente? meta? É,
Porque o doutor Fernando falou o nome, citou o nome comercial de dois anti-inflamatórios que, assim, eu que sou leiga, enfim, não conheço. O que que eu ouço muito, é bom para esclarecer para todo o público. Advil, nimesulida, estamos falando exatamente da mesma coisa. Esses anti-inflamatórios entram nessa característica. Sim, é porque os anti-inflamatórios são classificados entre seletivos e não seletivos. Os seletivos foram o que eu falei anteriormente. O que tem no mercado aí do Brasil é o Celecoxib. Todos os outros são não seletivos. Então, eles dão mais efeitos colaterais, inclusive gastrointestinais. O que você citou, ibuprofeno, que é muito utilizado por atletas, né? Você escuta, É, né? Um fica prescrevendo para o outro, é um é. perigo danado. Ele é de curta duração, então a meia-vida dele é mais curta. Então, teoricamente, ele ficaria menos tempo no sangue. Então, é o ibuprofeno e o naproxeno também tem essa característica de ter meia-vida mais curta. Mas, Tá. por exemplo, você falou nimesulida, né? Tem países, eu acho que Estados Unidos, não pode nem vender nimesulida, porque dá outros problemas lá que é proscrito, né? Entendi, entendi. É bem comum, é bem comum. Na verdade, o incomum é quando não usa, né, Camila? Várias vezes as pessoas já me perguntam, mas você não tem um Advil, você não trouxe, não tá no seu bolso, tipo gel, guardado. Em prova longa, tem até a prescrição, né? Um antes, no meio, depois. Aí para o Fernando falou que a meia-vida é curta, aí você já estendeu, né, a vida do anti-inflamatório para a prova inteira. Gente, eu que atendo nessas provas de mountain bike, triatlon e todo do lado de cá, né? Ou às vezes eu sou atleta e não uso, mas do lado de cá do uso é muito comum, né? Quem chega na tenda médica chega com algum problema. E aí, nas estatísticas que eu fiz nos últimos 2 anos de atendimento, 85% dos atletas usam. Então, e a gente lembrar que nós estamos falando de efeitos aqui transitórios, né? Piorar a creatinina durante a prova, dar um efeito gastrointestinal. Agora, o uso crônico realmente pode dar uma lesão irreversível. Óbvio que nós temos uma reserva renal. A gente pode perder até 90% da função renal e mesmo assim não precisar ir para diálise. Mas eu já vi atletas, por exemplo, de judô, que é altamente competitivo, né? Ao longo da vida, vai tomando inflamatório para poder participar dos treinos, aí chega no consultório, para mim, com a creatinina de 2,3, 2,5, numa pessoa aí de 40 anos, que já é doença renal moderada. Então, se continuar assim, daqui a uns anos o paciente pode estar na diálise. O meu papel assim, dificilmente vocês vão ver um médico, espero eu, né, prescrever uma droga para um paciente, para um atleta. Ó, vai lá, vai fazer o Ironman e toma essas drogas dessa maneira. Porque se um deles se um desses atletas internar, for para o CTI, fazer diálise, ou até mesmo morrer por um evento cardiovascular, você pode ter prescrito 100 mil prescrições, mas um paciente morreu ou um paciente perdeu a função renal definitivamente. Eu acho muito importante também aqui no âmbito da antidopagem a gente nunca classificar medicamentos de forma genérica, sabe? Porque existem medicamentos no mercado que eles são compostos. Então, ele até pode ter uma substância que não é proibida, um anti-inflamatório que não é proibido, mas ele pode estar, pode ser um composto onde uma dessas substâncias pode estar contida na lista de substâncias e métodos proibidos. Então, cuidado com as falas genéricas, anticoncepcional não é proibido, antibiótico não é proibido. Isso precisa ser verificado produto por produto, para evitar que a gente tenha uma situação onde o medicamento composto tenha, eventualmente, não na sua substância principal, mas seja composto por uma substância que está na lista. Então, a BCD, ela tem uma ferramenta
que está disponível no nosso site, que chama Cheque Jogo Limpo, onde você joga o nome do medicamento e você vai ter a informação se aquele medicamento é composto por substâncias proibidas ou não. Obviamente, além disso, isso é só para fins de consulta, você precisa ser acompanhado por um médico, e o médico deve saber da sua condição de atleta, deve saber que você tem uma restrição a respeito do uso de substâncias e métodos, e que isso pode comprometer a sua carreira esportiva. Então, a gente precisa ter muito cuidado, não só nessas falas mais genéricas, como também sobre medicamentos que a gente tem o costume de utilizar no nosso país, e a gente muda de país e compra o mesmo medicamento, e lá ele é composto de outra forma. Então, a gente não pode correr esse risco, ok? Então, tem formas de pesquisa, e o médico deve ser sempre consultado, só para a gente não sair do jargão popular e necessário, porque por conta de um deslize pequeno da gente generalizar ou de mudar de um local para o outro, a gente pode eventualmente cometer um erro e ter a nossa carreira esportiva comprometida. Muito bem lembrado. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer também é que existe uma subnotificação grande do uso desses anti-inflamatórios. Eu acho que a maioria das pessoas, isso é comum, porque eu participo de provas também, as pessoas não falam que estão usando, né? Não. Elas vão falar que estão usando depois que aconteceu algum problema, mas antes costuma não falar. Sim. Eu vou deixar na descrição o link para a UT, o link para o Cheque Jogo Limpo. E vou deixar também, que a Adriana comentou, é bacana, eu vou deixar o Global Draw, porque para quem vai fazer prova fora, é bacana que no site você escolhe qual é o país, e aí sim você tem essa segurança, né, de checar o que naquele país é ou não permitido. Querem colocar mais algum ponto? Fazer algum comentário? Eu achei muito legal o que a Adriana falou, né? Quando a gente estava gravando e achava que a gente não estava gravando e achava que estava gravando. E a Adriana falou uma coisa que me marcou, e aí eu vou repetir aqui em relação aos anti-inflamatórios. Não é proibido, mas convém. Acho que precisa ficar essa mensagem para todos os atletas que forem nos assistir, né? Dado que é um hábito na população. Aonde eu circulo triatlon e corrida, sim, não sei nos outros esportes, mas é importante fazer essa análise. Então, obrigada, doutor Fernando, obrigada, Adriana, obrigada, Camila, doutor Paulo também. Fiquem à vontade se quiserem colocar mais algum ponto. Vou fazer um último comentário. No início, né, quando o Paulo estava falando, vocês comentaram assim que no mundo de hoje, né, das mídias sociais, todo mundo quer o caminho mais fácil para chegar nos lugares. E o pessoal esquece o que eu tenho trabalhado com os meus pacientes no consultório para melhorar o sono, a dieta e a atividade física de maneira adequada. Acontece coisas assim, surpreendentes. As pessoas mudam completamente. Quem segue, né, o que é correto, já dá para fazer muita coisa. E envelhecer, eu tenho muitos pacientes idosos, envelhecer é uma dádiva, né? A gente envelhecer e dormir bem, e alimentar bem, e evitar álcool, evitar excesso de cafeína. Tem tanta coisa que dá para fazer para a gente ficar saudável, e a gente vai se surpreender com os resultados nas competições, fazendo a coisa toda certinho. Eu acho que uma reflexão interessante porque eu acho, veja, eu sou uma entusiasta, eu não pratico um esporte competitivo, eu pratico atividade física, mas eu gosto de praticar atividade física. Eu tenho um apego à atividade física pelos benefícios que ela me traz. Eu fico pensando o seguinte: quem faz um esporte, quem faz um triatlon da vida, para mim existem alguns esportes que estão assim acima da média para dedicação, né? Porque uma coisa é você nadar, outra coisa é você pedalar, outra coisa é você correr, outra coisa é você fazer os três. Outra coisa é você fazer uma corrida de montanha. Eu acho que pessoas que se envolvem com esses esportes e que competem por esses esportes, elas têm um amor, uma paixão por isso. E aí a pergunta que eu faço é: se você ama tanto isso, até quando você quer ter esse esporte na sua vida?
Porque a resposta vai te dizer como você tem que se comportar hoje. Entende? É sobre o que o Fernando falou, sobre o que o Paulo falou, sobre o que a Camila falou. Quanto tempo você quer continuar nadando? Por quanto tempo na sua vida você quer continuar pedalando? Então, se você gosta tanto desse hábito, se você quer tanto que esse hábito esteja na sua vida, eu já ouvi muitas vezes atletas relatarem para mim: eu não sei o que seria de mim se eu não pedalasse. E você se coloca numa situação onde você prejudica a sua saúde, prejudica o seu dia a dia, a sua rotina. Para ter um pouco mais daquilo hoje, é preciso entender que um pouco mais disso hoje é um pouco menos disso amanhã. Entende? Então a gente precisa refletir sobre o comportamento, sobre o que a gente escuta. A gente precisa dizer não. A gente é muito passivo sobre os absurdos que a gente escuta na internet. A gente recebe com muita tranquilidade, com muita naturalidade as propostas absurdas. Eu já tive relatos de atletas que misturam 3 comprimidos de vitamina C, mais a cafeína, e mais um monte de ímã, chacoalha tudo num shake e toma antes da prova, ele se sente ótimo. Dá vontade de dizer assim: toma aqui água, talvez você se sinta melhor. Entende? Então, assim, são comportamentos. Ele não tira aquilo da cabeça dele. Ele escutou alguém dizer que é maravilhoso. E certamente alguém que disse que isso é maravilhoso nunca usou. Entende? Então, você quer ser essa cobaia? Você quer ser esse que morre primeiro para provar que não funciona? E eu acho que quando a gente fala de valores do esporte, a gente está falando exatamente disso. A gente está falando em preservar a saúde da gente e respeitar aquilo que é a essência disso que faz tão bem para a gente, né? Então, a reflexão e a força com que a gente combate certos comportamentos precisa ser maior do que a propaganda, do que a comercialização. Então, obrigado, Paula, pelo convite, obrigada, Fernando, Paulo e Camila, pela parceria de sempre. Espero que a gente consiga estar junto aí, mobilizando a comunidade para percorrer o caminho, se não o certo, pelo menos o mais saudável. Obrigado aí, boa tarde a todos. Ou Eu boa queria noite, só dependendo do falar, horário. agradecer a todo mundo a presença, e eu acho que o papel, né, que a gente desempenha aqui, levando o jogo limpo para mais pessoas, é exatamente isso, de prevenir, de educar, de estar junto com quem quiser, né, saber e se informar do ponto de vista educativo, do ponto de vista legal, né, a gente está aqui para isso, e a gente está aqui para todo mundo, e todo mundo está querendo viver mais e viver bem. Então, essa longevidade no esporte e com saúde, eu acho que essa é a mensagem que a gente passa hoje.